Governo que não vira plataforma tecnológica perde a capacidade de governar. Então, essa transição, ela não é facultativa, ela vai ser obrigatória. E ela vai acontecer de qualquer forma. Para abordar o quanto o mundo digital interfere no processo de globalização, apresentamos a vocês os palestrantes do painel O Vencedor Leva Tudo? João Pinho de Melo, diretor de organização do Sistema Financeiro do Banco Central. Ricardo Jeromel, autor dos best-sellers Poder da China e Bilionários. E Ronaldo Lemos, advogado, especialista em tecnologia, mídia e sociedade. João, Ricardo e Ronaldo, muito obrigada pela presença de vocês. Gostaria de reforçar que o chat estará aberto para as perguntas do público. Para dar início ao nosso bate-papo, segue a seguinte reflexão. Como as mídias sociais e as novas tecnologias poderão impactar a globalização? Vamos lá, eu sou autor do livro O Poder da China, que fala um pouco do que a China tem de melhor em tecnologia e inovação. Então, vou trazer uns cases aqui da China, mas quero só fazer um disclaimer importante. Não estou aqui ressaltando nem fazendo apologia ao sistema de governo chinês, nem nada disso. Eu estou muito assustado com quão pouco de informação chega aqui no Brasil em relação à China. Então, como a pergunta era como as mídias sociais e as novas tecnologias poderão impactar a globalização, não tem como falarmos das redes sociais hoje sem falarmos, por exemplo, do TikTok, que é de uma empresa chinesa, que acho que a maioria conhece. Se não conhece, se tiver algum adolescente na família, pergunte. E vale a pena estudar como que essa empresa nasceu e cresceu, porque o João comentou um pouco sobre competição e o papel louvável que o Banco Central vem fazendo, promovendo a competição. E lá na China, competição é um negócio um pouco diferente do que a gente está acostumado aqui. Aqui no Ocidente, tem muita competição no ambiente dos negócios, mas a competição costuma ser uma espécie de luta de boxe. Luta de boxe, onde tem regras, né? Tem muita pancadaria, mas você não pode morder a orelha, você não pode socar embaixo do calção. E na China, a competição é mais uma luta entre gladiadores, uma luta onde você usa diversas armas, não tem regra nenhuma e é uma luta até a morte. Então, vou de maneira bem resumida, o case da TikTok, quando a gente vai estudar, esse produto TikTok ele foi inventado por uma companhia francesa, foi copiado por uma companhia chinesa lá de Xangai, chamada Musical.ly, e a empresa dona do TikTok copiou a cópia da cópia. E depois comprou a primeira cópia, e é uma empresa que impacta o nosso dia a dia. Uma outra grandiosíssima plataforma chinesa, falei com eles hoje, já tem mais de 50 milhões de usuários mensais no Brasil, é a Kuaishou, que é muito parecida com o TikTok, e essa Kuaishou na China, ela já é a quarta maior plataforma de e-commerce da China. Então imagina que você está ali no teu Instagram e você faz compras sem sair do Instagram, e isso acaba se tornando uma das maiores plataformas de e-commerce do país. Será que é isso que está vindo aqui? Quando a gente fala de rede social, será que o WhatsApp vai virar uma rede social? O WhatsApp é uma empresa que foi comprada pelo grupo Facebook e que não ganhava R$1 e o Facebook pagou cerca de 20 bilhões de dólares. Dizem que o Facebook estava disputando com a Tencent, que é a maior empresa de tecnologia da China, ela sozinha vale mais que todas as empresas listadas na B3, na Bovespa, somadas. E aí o número 1 da Tencent teve um problema de saúde, se absteve por uma semana e ali, nas negociações, o Zuckerberg foi lá e comprou o WhatsApp. Será que se o WhatsApp fosse de uma companhia chinesa, ele seria diferente do que ele é hoje? E com certeza o WhatsApp, que é parte do dia a dia da maioria de nós que estamos aqui assistindo, certamente ele já tem e continuará tendo um papel fundamental na nossa sociedade. E, finalmente, não dá para falar de tecnologia sem citar o caso do 5G. Na China, hoje, já temos mais de 200 milhões de pessoas na sociedade civil usando o 5G no seu dia a dia. A tecnologia chinesa, os especialistas dizem que é melhor e mais barata,
no 5G, mas outros dizem que tem o risco de backdoor para o governo chinês. Então, o 5G vai ser uma mudança de paradigma, talvez como foi a invenção do próprio smartphone. Não é só a internet ser mais rápida e você poder baixar um filme em alguns segundos, em alta definição. Não é isso. Vão ser todas as outras aplicações que vão ser construídas em cima do 5G. Então, eu vim aqui só trazer um pouco da visão da China, abrir os olhos de todos para olhar para lá também, não querendo falar que lá é melhor ou pior, mas eu acho que nessa vida temos que tentar aprender com tudo e com todos. E eu acho que o tema escolhido pelo fórum deste ano, né, de falar da questão da tecnologia, não poderia ser mais adequado, né? Então, a gente está vivendo um momento em que a tecnologia, ela é, ao mesmo tempo, uma oportunidade gigantesca para países de renda média, né, como é o caso do Brasil, para que a gente consiga dar um salto, conseguir mudar, inclusive a matriz produtiva, a matriz de desenvolvimento do país. E, por outro lado, ela é também uma ameaça à posição do país, no sentido de perda de competitividade, risco, inclusive, de progressiva desindustrialização, né, por conta de modelos industriais mais modernos, mais eficientes. Então, a gente está num momento, eu acredito, no Brasil, em que a gente está tendo que tomar decisões muito importantes com relação a qual é o papel que a gente espera que a tecnologia tenha no desenvolvimento do país. E, para mim, essas decisões, elas são fundamentais porque as janelas de oportunidade, elas se fecham muito rápido. Então, uma das áreas que a tecnologia pode transformar, inclusive revolucionar, é a própria área governamental. Então, eu tenho sempre dito que todo governo terá de se transformar em uma plataforma tecnológica. Governo que não vira plataforma tecnológica perde a capacidade de governar. Então, essa transição, ela não é facultativa, ela vai ser obrigatória. E ela vai acontecer de qualquer forma. Se a gente planejar, ela vai acontecer, e é melhor que planeje, mas se a gente não planejar, ela vai acontecer de forma retalhada, talvez imperfeita, talvez com vários problemas, inclusive de interoperabilidade e outros, mas também vai acontecer. E governar no mundo de hoje, como lembra a palavra cibernética, né, que é de origem grega e significa, no original, de kibernetike, significa exatamente governar, a tecnologia em si é uma forma de governança, né? Então, as decisões tecnológicas que a gente toma, elas embutem decisões sobre como a sociedade se organiza, qual o impacto que aquela tecnologia tem, né, sobre a gente, qual o impacto dela para o ecossistema de competitividade, de possibilidade de desenvolvimento, de redução de desigualdade e até de empreendedorismo inovador. Então, nesse sentido, essas decisões são fundamentais. E eu acredito que no Brasil, no setor governamental, a gente tem tido alguns avanços muito promissores. Alguns em inteligência artificial, por exemplo, no caso do uso da inteligência artificial pelo Poder Judiciário no Brasil. O Judiciário hoje é o poder que está mais à frente do pensamento e prática de inteligência artificial. A gente tem casos fantásticos, como, por exemplo, do framework chamado Sinapse, desenvolvido pelo Tribunal de Justiça de Rondônia. Não é um estado do Sudeste, não é um estado onde você tem um parque de pesquisa comparado, por exemplo, com o de São Paulo ou com o de outros estados, mas que conseguiu, e com grande sucesso, fazer um framework para o desenvolvimento de aplicações de inteligência artificial, que depois, em parceria com o CNJ, com o Conselho Nacional de Justiça, acabou sendo nacionalizado e se transformou numa política pública tecnológica, na minha visão, bem-sucedida. Então, no Judiciário, eu acho que a gente tem casos muito interessantes de uso da inteligência artificial que servem de inspiração do uso dessa tecnologia no setor público. Já no plano do Executivo, eu acho que o PIX, que o Banco Central desenvolveu, é um exemplo de criação
de rede, né, aberta, generativa, com uma tecnologia acessível a todos, que traz eficiência imensa para o ecossistema. E o que mais me anima com relação ao Pix, e eu já falei isso até para o João Manuel em outras instâncias, é a possibilidade dele depois evoluir para outros usos e outras aplicações que, inclusive, possam ir além da mera, vamos dizer, transferência de valores, realização de pagamentos e assim por diante. Então, um uso que o Pix poderia ter no futuro é o uso de identidade digital. Ele funcionar como se fosse um elemento que permite você provar quem você é, assinar documentos, fazer transações digitais e assim por diante. E esse modelo, ele já existe, ele já é adotado, por exemplo, na Suécia, com o chamado Bank ID, onde os bancos, as instituições financeiras, funcionam como uma espécie de custodiantes e certificadoras da identidade dos seus usuários. Então, eu vejo o Pix como uma tecnologia generativa, multipropósito, que é um sucesso de público, né? Porque não adianta fazer tecnologia no mundo de hoje e só meia dúzia de pessoas utilizarem. Então, o Pix, eu acho que é um caso de uso com escalonabilidade gigantesco e que é uma tecnologia que as pessoas querem, né? As pessoas querem utilizar, tanto é que ele é um sucesso de adoção no país. E eu acho que esse é um grande exemplo também de uso de GovTech, né, de tecnologia aplicada ao governo. Antes de mais nada, evidentemente a mídia social é uma realidade, não é algo que eu estou falando aqui desde o ponto de vista de formulação de política pública e regulador do Sistema Financeiro Nacional e do Sistema de Pagamentos brasileiro. A nossa escolha, desde o ponto de vista de formulação de política pública e regulação, é incorporá-la e garantir que seu efeito seja pró-competitivo, tanto para o que a gente chama de intermediação financeira normal, concessão de crédito por meios bancários ou acesso a fundos pelo mercado de capitais, como pela competição do lado do passivo do sistema financeiro, que é melhores produtos de investimento, mais baratos e mais rentáveis, e, por fim, no sistema de pagamentos. A gente já viu que a tecnologia diminui radicalmente custos de transação, deixa os mercados mais contestáveis e o modo como o Banco Central vê é que o papel do regulador desses dois, do Sistema Financeiro Nacional e do Sistema de Pagamentos brasileiro, é garantir um embarque seguro do uso de dados e garantir um ambiente competitivo com nivelamento de oportunidades para os competidores todos. O Banco Central vê com bons olhos, por exemplo, e acha em algum momento que provavelmente vai ser inevitável a entrada de outros atores que hoje estão fora do perímetro, especificamente de Big Techs, mas a entrada, o Banco Central tem obrigação, inclusive, por atribuição legal da Lei 12.865 de 2013, de garantir um ambiente pró-competitivo. Eu gostaria de lembrar que quando a gente diz em ambiente competitivo, a gente tem que pensar nele hoje, mas principalmente é papel da formulação e do regulador pensar no ambiente competitivo do futuro. Aquilo, muitas vezes, que parece competitivo e criar valor para o consumidor hoje, pode ter efeitos deletérios no futuro. Foi com a atuação do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, àquela altura, Secretaria de Direito Econômico do então Ministério da Fazenda, Secretaria de Acompanhamento do Ministério da Fazenda, do Banco Central e do CAD, que criou-se ao longo de muitos anos um ambiente competitivo que desembocou no que é popularmente conhecido como a guerra das maquininhas em meios de pagamento. Essa efervescência concorrencial, saindo de um sistema que havia basicamente um duopólio verticalizado para um sistema de enorme criação de valor por meio da competição para os consumidores de meios de pagamento. Então foi
na parceria e com contribuição do regulador bancário, junto com a inovação e o empreendedorismo de muitos, que permitiu essa efervescência concorrencial. O Banco Central sempre vai fomentar essa inovação pró-competitiva e ele também tem mandato de garantir o uso apropriado, responsabilização de dados. Maravilha, muito obrigada, Ricardo, João e Ronaldo. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Tecnologia, esse assunto todo é fascinante, então foi muito bom poder conversar por esse tempo com vocês.